Na disciplina de Manejo de Resíduos Agroindustriais e Tratamento de Efluentes, nós vamos trazer para vocês, dentre alguns exemplos de empresas, indústrias principalmente, do ramo agrícola principalmente, a gente vai trazer para vocês o principal exemplo que é para o curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, que é a agroindústria da cana-de-açúcar, né, onde é produzido, então, o álcool, né, o etanol e o açúcar. Então, desse local, a gente pode citar, dentre muitos outros resíduos e efluentes que são produzidos, muito porque ocorre todo esse processo, né, da transformação de uma matéria-prima, a cana-de-açúcar, para esses outros produtos, né? Então, nós temos aí movimento de pessoal, de máquinas, né, de todo o aparato, né, dentro dessa indústria, tanto da parte agrícola como da parte industrial, né, para trazer aí, então, essa matéria-prima para dentro dessa indústria. A gente tem o funcionamento disso, e com o funcionamento dessa agroindústria, eu tenho diversos, como eu disse inicialmente, diversos produtos que são ou subprodutos ou resíduos, né, considerados, que são produzidos, e os produtos que são destinados, então, para, digamos assim, de maior importância, né, que é a produção, então, e venda do etanol e o açúcar. Dentro da indústria, nós temos, como eu disse, o movimento, então, de pessoal, de máquinas, né, de toda uma rotina de trabalho que gera, então, resíduos e efluentes, como eu disse. Então, aqui, dentre muitos, para citar para vocês, o administrativo, a área agrícola e a indústria, né? Alguns muito conhecidos por nós já no curso, né? Talvez até porque já tenhamos visto muito da questão da produção, então, do etanol e do açúcar, e os subprodutos, então, que são trazidos por ele, principalmente aqui dentro da indústria. Mas a gente também tem o administrativo, né, que ali temos cozinha, escritórios, banheiros, né, isso, como eu disse, alguns dos exemplos. Então, aqui produzem resíduos. Então, para ter esse movimento, preciso de gente. Se eu preciso de gente, de pessoal, eu vou ter o quê? Tem que ter um aparato, uma estrutura e, consequentemente, uma produção, então, desses resíduos. Na área agrícola, eu tenho o quê? Descarte de galões, né? Alguns dos exemplos, descarte de galões de agroquímicos, né? Que precisam ter um cuidado especial de lavagem, né? Que a gente vai ver mais aprofundado quando a gente for falar sobre esse tema. O derramamento de óleos, das máquinas, a área de convivência, também nesses locais, eu também tenho os operadores de máquinas, temos também a produção ali, digamos assim, de alimentação, né, com resíduos, enfim, temos banheiros. Então, tudo isso tem que ter, vamos dizer assim, um olhar para a gente ter um destino certo. Então, a indústria, eu tenho muito conhecidos por vocês, o bagaço da cana-de-açúcar e seus derivados, torta de filtro, né, que hoje a gente sabe que muitos deles são utilizados para, digamos assim, era um problema e hoje é uma solução, principalmente do ponto de vista de se utilizar, se reutilizar, e a gente vai falar isso muito essa palavrinha, e eu quero que vocês fixem bem, que é mitigar, né? Mitigação. Então vai o que? Diluir, né, esse resíduo, vai o que? Dar um destino diferente daquele inicial. Então, eu consigo, com isso, a torta de filtro, a gente, né, é sabido que hoje a gente tem vários nutrientes que podem ajudar lá no campo, né? Quem inicialmente, vamos dizer assim, trouxe essa matéria-prima para cá, ela vai retornar como fonte de nutriente para essas plantas de cana-de-açúcar. As leveduras que são utilizadas também na indústria têm um período, né, aí, digamos, de utilização, né, elas têm uma vida, né, útil, e também depois podem ser descartados, ou seja, dar um outro destino também para elas. Então, acaba sendo um resíduo. A vinhaça, também rica em nutrientes, que hoje é também muito difundido e muito utilizado com relação à adubação, né, de fertirrigação, né, dado os nutrientes também que são compostos por esse subproduto.
e a emissão de gases, né, do processo em si, que acaba com que gere estes resíduos. Então, como eu disse, alguns dos exemplos dentro da agroindústria da cana-de-açúcar, que eu quero que vocês fixem bem para saber o quê? O intuito disso tudo. Porque com a produção desses resíduos, com a produção desses efluentes, eu tenho o quê? O único e principal objetivo, que é dar o destino, tá? Por isso eu destaquei aqui bem forte. Por quê? Para onde vai? Para onde vai os resíduos? Para onde vai o que é feito com eles? Por exemplo, lá dentro do administrativo, enfim, da coleta seletiva, né? Ou seja, tem que ter o quê? Um manejo. Por isso a gente fala de manejo dos resíduos e dos efluentes. Por quê? Manejar é o quê? Dar uma ação para aquilo que eu preciso, que é o resíduo. Então, vamos manejar de que forma? Dar um destino, né? Segregar, selecionar, separar, né? Reutilizar. Então, tudo isso vai entrar aqui como destino, como foco, para que a gente consiga o quê? Mitigar, né? Diluir esses resíduos, porque senão eles viram um problema. Um outro exemplo que eu trago para vocês, que hoje não vemos mais, né? Aqui na nossa região havia muitos lixões, né? Os lixões que são ou seja, nós como não somos uma agroindústria, mas na nossa casa a gente vive produzindo resíduo, né? Assim como a gente em uma indústria também tem essa produção, nas nossas casas também isso acontece. Então, como eu disse, os lixões, né? A gente tinha muito isso. Hoje a gente já tem um destino, um olhar diferente, né? Para os aterros sanitários. Por quê? Vamos dizer assim, tem o mesmo destino, é para lá que eu envio, né? Os lixões de uma maneira bem grosseira, né? Que graças a Deus a gente não vê, pouco vê, mas os aterros hoje em dia que são a forma correta de se manejar, dar esse destino. Então, vai para lá para quê? Para ter um destino correto, para ter um manejo correto, para dar um tratamento a esse resíduo, a esse efluente, de forma correta. Porque, no fim das contas, né, no fim de tudo, a gente tem sempre que descartar. Né? Muitas vezes a gente vai, como por exemplo a fertirrigação, citando o exemplo da vinhaça, a gente tem que dar um descarte, a gente tem que dar um uso, uma utilização. Então, essa forma de utilizar, a gente precisa amenizar com que não polua. Né? E esse é o foco do destino, né? Que é o quê? O meio ambiente. Então, para onde que vai esse resíduo? Acaba recaindo aonde? Lá no meio ambiente. Então, eu trouxe aí para vocês bem foco em um conceito de meio ambiente, que é o quê? Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Né? Então, eu tenho aí, englobando dentro do meio ambiente, o ecossistema e a biodiversidade. Então, esse pessoal, né, vai receber todo esse resíduo, seja lá na lavoura como forma de adubo, seja lá no rio como forma de, digamos, de descarte. Por quê? Por exemplo, citando o exemplo um dos exemplos que eu até comentei com vocês sobre os locais aí da suinocultura, né, os barracões. Então, tem os tanques, né, desses efluentes são acondicionados, e no final de tudo, eles são o quê? Levados para adubação, principalmente. Mas será que eles estão prontos para o descarte no solo, o descarte posteriormente na água, né? Porque se isso se lixivia, se isso vai descer, né, lá para o solo. Enfim, voltamos um pouco lá no manejo e conservação do solo e água, que é para onde vai esse destino, é onde é o meio ambiente, onde estão os animais, onde estão inseridos as plantas. Então, esse resíduo, ele precisa sofrer um tratamento para que ele
vá para o destino dele final. Né? Como eu disse para vocês, a vinhaça ela era um problema para a usina. Ela se produzia muito, não tinha onde se estocar, acaba sendo um problema, porque produz tantos litros lá por hora que acaba sendo um problemaço. E, por fim, se descobriu que o destino da fertirrigação. Então, não vai poluir. Né? E aí a gente traz o quê? O meio ambiente e a definição de poluição ambiental e degradação ambiental, né? Que são 2 degraus aí da poluição e, posteriormente, que é poluição que a gente define como a ação de depositar esse resíduo lá de qualquer forma, como eu disse para vocês, precisa de um tratamento, precisa de uma intervenção para que isso retorne ao meio ambiente e não vire poluição. Posteriormente, não vire uma degradação. Então, poluição, a ação de aplicar esse resíduo de forma inadequada ao meio ambiente e que vai o quê? Poluir. Degradação é o quê? É quando sofre essa ação, quando o ambiente começa a dizer, olha, isso daqui está sofrendo um desequilíbrio, não está de acordo, né? Estão morrendo as plantas, estão morrendo os animais, né? Por conta da poluição. Então, ação, poluição. E o que de fato se resulta, resulta em ação é o quê? A degradação, que é a resposta disso, né? Com o que vai acontecer para que isso ocorra. Então, o tratamento é o melhor caminho, o manejo com o tratamento adequado é o caminho, porque o destino é o meio ambiente, sempre acaba sendo o meio onde nós estamos inseridos, né? Eu digo animais, plantas, nós somos o meio ambiente, nós sofremos com a poluição, por exemplo, do ar, quando está muito seco, queimadas, né? A gente tem o quê? Tem um ar inadequado e a gente respira esse ar, acaba o quê? Prejudicando a nossa saúde, nós inalamos essa fumaça, vamos parar aonde? Nos hospitais, nos postos de saúde, doentes. Então, isso é uma forma de, digamos assim, de sobrevivência para o meio ambiente? Não, nós estamos dizendo nesse momento de uma poluição do ar que está afetando, de certa forma, a vida. Então, quando isso afeta, ele não sofreu um tratamento adequado. Ou seja, foi feita uma ação que não é coerente, não é condizente com aquilo que a gente precisa, que é o equilíbrio disso tudo. Então, para que isso ocorra, para que isso tenha, de certa forma, aval e grande valia, né, que faça valer esse tratamento, essas condições, esse equilíbrio, tudo isso que eu disse para vocês de mitigar, eu tenho o quê? A legislação, que, digamos assim, de certa forma, legislar é o quê? Regras, né, objetivos aí de regras que vão trazer com que faça-se valer o que precisa ser feito. Então, se isso for, de certa forma, se isso não for feito, se for fugir à regra que a lei determina, ocorre o quê? A punição, multa, né? E aí por aí vai. Então, nós temos na Constituição Federal Brasileira, de 88, eu puxei o artigo 225, que é o quê? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e a coletividade, né? Coletividade o quê? Todos nós estamos inseridos aí dentro. E o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, eu tenho aí, como eu disse para você, a lei para fazer valer com que as coisas caminhem, de certa forma, no rumo certo, tá? E para mostrar para vocês o quê? Que a base de tudo é a Constituição. E eu tenho também as leis que predominam no âmbito nacional, certo? Como a Política Nacional do Meio Ambiente, né? E dentro dela tem essas regras, né? E a gente vai
trazer para vocês, a princípio, só mostrar,